Olá, galerinha do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Gente, vamos observar o seguinte. Como o nome já diz, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Gente, o que acontece? O lado maior desse triângulo, que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Ou seja, o maior lado de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Vamos nos basear por um ângulo, porque os outros dois lados são chamados de catetos. Mas quando eu escolho um ângulo, eu vou ter um cateto que está do lado oposto a esse ângulo, que é chamado então de cateto oposto. E tenho um outro cateto que é chamado de cateto adjacente, ou seja, o cateto que juntamente com a hipotenusa forma o ângulo. Então, o cateto adjacente é aquele que juntamente com a hipotenusa forma o ângulo. Então, sempre o outro lado do ângulo é o cateto adjacente e o lado oposto do ângulo é o cateto oposto. Gente, sabendo disso, nós podemos fazer as razões trigonométricas, que no caso é o seno. O que é o seno? O seno, para mim descobrir o seno desse ângulo aqui, basta eu pegar esse cateto oposto e dividir pelo cateto, pela hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, nós vamos ter o seno. Se eu pegar e dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, eu vou ter o cosseno. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, gente, existe ainda outra razão, que é a tangente. E o que é a tangente? A tangente nada mais é do que o seno sobre o cosseno. Sendo assim, nós teríamos o seguinte: cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o seno. Cateto oposto sobre hipotenusa, dividido pelo cosseno. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, gente, eu posso cortar a hipotenusa, posso cortar com a hipotenusa, e vamos ter aqui que a tangente é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, gente, nós temos essas três razões trigonométricas. No caso, o nosso seno, eu vou pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Já o cosseno, eu vou pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. E a tangente é o seno sobre o cosseno, que ao desenvolver isso daqui, eu vou chegar que a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Oposto sobre adjacente. Existe uma palavra, socatua. Socatua. Olha aí, ó. Seno. Vamos lá, seno. Oposto sobre hipotenusa. Isso daqui é o seno. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o quê? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? Tangente é o oposto sobre o adjacente. Então, com essa palavra, socatua, você tem todas as três relações. E aqui, ó, toa. Então, gente, ó, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Então, é o socatua. Agora, para que a gente possa resolver as questões, vamos primeiro falar sobre ângulos notáveis.
Esses ângulos notáveis são os ângulos que mais caem nas questões, são os ângulos mais comuns e por isso são chamados de ângulos notáveis. São eles os ângulos de 30, 45 e 60. Nós temos que aprender esses ângulos notáveis. Vamos lá. Gente, nós temos aqui o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60 e assim também com o cosseno e a tangente. Bom, seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Bom, pode até parecer difícil de você entender isso daqui, mas não é. Tem uma musiquinha que serve aqui para o seno e para o cosseno. Ela é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1 sobre 2 em todo mundo, só não vai raiz no 1. Então, gente, só quem não recebe a raiz é o 1. Ó, o 1 não tem raiz. Então, se você canta a musiquinha, não tem erro. Bote a tabela nesse formato, em cima coloque os ângulos, embaixo seno, cosseno, e aí cante a musiquinha no seno, começando pelo seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1 sobre 2 em todo mundo, só não vai raiz do 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1 sobre 2 em todo mundo, só não vai raiz do 1. Então, com essa musiquinha você faz a tabelinha do seno e do cosseno. A tangente é bem simples. A de 45 é mais fácil. Se eu pegar um ângulo, ó, um número divide por ele mesmo, dá quanto? Dá 1. Porque, como foi dito, tangente é o quê? Tangente é seno sobre cosseno. Então, é só dividir o número de cima pelo de baixo. Corta, corta, dá 1. O número dividido por ele mesmo é 1. No de 60 também muito fácil. Corta denominador com denominador. Raiz de 3 sobre 1 dá raiz de 3. Bom, a tangente de alfa você precisa lembrar sobre racionalização. Nós temos uma videoaula lá atrás, você pode estar procurando racionalização. Gente, o que acontece? Quando eu pego seno dividido pelo cosseno, eu vou ter 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2 divide pela raiz de 3 sobre 2. Com isso, nós podemos cortar o 2 e vamos ter aqui resultado. Nós vamos ter 1 sobre a raiz de 3. Só que nós não deixamos denominador com raiz. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um processo chamado de racionalização. O que é isso? É tirar essa raiz aqui de baixo do denominador. Então, vamos colocar aqui, para isso, vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí, vamos fazer esse processo chamado de racionalização. Então, isso daqui é igual. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Porque 3 vezes 3 é 9. Logo, nós vamos ter raiz de 3 dividido para 3. Que é quem? A nossa tangente de 30 graus, que está bem aqui. Então, gente, se eu souber o seno e o cosseno, tem como eu achar a tangente. É só dividir um pelo outro. Para achar seno e cosseno, cante a música. 1, 2, 3, 3, 2, 1 sobre 2 em todo mundo, só não vai raiz no 1. Então, ó, 2 em todo mundo, só quem não recebe a raiz é o 1. E aí a tangente basta dividir um pelo outro. Vamos agora para as atividades. Gente, olha aqui. Vamos primeiro nomear o que nós temos. Bem aqui está o ângulo de 90. Então, o lado que está oposto ao ângulo de 90 é a nossa hipotenusa. Esse lado
é o lado que está junto com o ângulo, que forma o ângulo. Então, esse daqui é o nosso cateto adjacente. É o nosso cateto adjacente. Logo, esse lado que sobrou é o nosso cateto oposto. Olha que ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, é o cateto oposto, consequentemente. Então, gente, já sabemos que é hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. O que a questão me dá? Cateto oposto. E eu tenho que achar o A e tenho que achar o C. Gente, então ela fica bem simples de ser resolvida. Se eu tenho cateto oposto, eu posso usar tangente. Se eu usar a tangente, eu encontro o valor de C. E posso usar também o seno, porque eu tenho hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Vamos achar primeiro o valor de A. Vamos achar primeiro aqui o valor de A. Então, como é cateto oposto e hipotenusa, olha lá, se você lembra lá da palavrinha toa. Gente, se você lembra, ó, você tem oposto e tem aqui oposto. Então, você usa o seno ou a tangente. Eu vou usar o seno porque oposto e hipotenusa, eu vou encontrar aqui o valor da minha hipotenusa. Eu vou colocar aqui o seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Gente, seno de 30 graus. Seno de 30 graus, nós sabemos, é 1 sobre 2. É só lembrar da tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1 sobre 2 em todo mundo, só não vai raiz do 1. Então, pela tabelinha, nós sabemos que o seno de 30 é 1 meio. O cateto oposto aqui foi dado, é 10. E a hipotenusa, não sabemos, é A. Então, gente, vamos fazer aqui o cruz credo, né? Meio pelos extremos. Ó, meio pelos extremos, cruz credo. Vamos fazer essa multiplicação para podermos encontrar o valor do nosso A. Então, isso daí vai ser igual. 1 vezes A é A, que é igual 10 vezes 2, dá 20. Então, eu multipliquei 1 com A e 10 vezes 2, 20. Então, acabamos de encontrar o valor da nossa hipotenusa. Nós podemos, então, encontrar agora o valor do nosso cateto adjacente. Bom, para encontrar o valor do cateto adjacente, nós podemos usar tanto o cosseno como a tangente. Por que o cosseno? Porque eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas também poderia usar o tangente porque eu tenho o cateto oposto. Aí, cateto oposto sobre adjacente vai me dar o valor da minha tangente. Gente, vamos fazer pelos dois casos. Eu vou usar primeiro pelo cosseno. No cosseno, nós temos o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser o quê? Cateto, ó, cosseno. Cateto, vou pegar aqui o adjacente sobre a hipotenusa. Então, seno de 30, cosseno de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Pode olhar na tabelinha que será raiz de 3 sobre 2. O adjacente será C sobre a hipotenusa que nós encontramos, é 20. Então, nós vamos ter o seguinte, cruz credo, meio pelos extremos. C vezes 2 dá 2C. 20 raiz de 3. Então, 2C é igual. Vamos pegar, na verdade, esse 2 aqui e vamos passar para o outro lado. O outro lado, se ele está multiplicando, ele vai ter que ir
dividindo. Então, nós vamos ter 20 raiz de 3 dividido para 2. C é igual 20 divide para 2, 10 raiz de 3. Então, essa aqui é a nossa resposta. Bom, gente, mas será que se eu fizesse usando a tangente, o resultado seria o mesmo? Com certeza. Vamos fazer pela tangente. Tangente de um ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos pegar aqui tangente de 30. Tangente de 30, que é esse ângulo aqui que é dado, dividido, é igual. Quem é o cateto oposto? É 10. E o cateto adjacente, eu não sei, é C. Então, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3 é igual a 10 sobre C. Então, vamos fazer aqui o cruz credo. E vamos ter raiz de 3 vezes C é igual a 3 vezes 10, 30. E aí vamos ter que C é igual a 30 sobre a raiz de 3. A raiz de 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Lembrando que não devemos deixar o denominador com raiz. Então, temos que racionalizar. Para isso, eu multiplico o denominador e o numerador pela raiz de 3, que é esse número aqui. Então, vamos fazer o procedimento e vamos ter que C é igual a 30 raiz de 3 dividido raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Daí teremos que C é igual a 30 divide para 3, dá 10 raiz de 3. Ou seja, tanto faz eu resolver pelo cosseno como pela tangente, o resultado continua sendo o mesmo. Gente, vamos fazer mais uma atividade. Bom, se você quiser dar um pause no vídeo e tentar responder sozinho, tudo bem, sem problema nenhum. Determine a altura do prédio da figura seguinte. Bom, então o que eu quero é isso daqui. Essa região bem aqui. Beleza. Para achar essa região, então como que eu devo fazer? Primeiro eu vou nomear o que eu tenho. Gente, aqui é o ângulo de 30. Daqui é o ângulo. E esse lado está junto do ângulo. Então, isso daqui é o cateto adjacente. Gente, o que é que eu quero? Ângulo de 30 aqui, lá do outro lado. Isso daqui é o meu cateto oposto. Gente, cateto oposto é o que eu quero. Isso daqui é o que eu quero. Eu quero o cateto oposto. E tem o cateto adjacente. Gente, lembra da palavra socatoa. Bom, qual é a fórmula que tem cateto adjacente e tem cateto oposto? Oposto e adjacente, só quem tem é a tangente. Porque eu não vou usar aqui a hipotenusa para nada. Aqui não vou precisar dessa hipotenusa. Então, a única forma que tem de resolver isso aqui é usando o cateto oposto e o cateto adjacente.
porque foi dado o oposto e foi dado o adjacente e eu quero o oposto. Então, a única regra que tem para adjacente e oposto, quem é? É a tangente. Então, fica fácil agora de resolver. Eu quero a tangente de alfa, que é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, gente, nós vamos querer o quê? Nós vamos querer a tangente de 30. Tangente de 30 é igual. Quem é o cateto oposto? Não sei. Vamos colocar um x. Vamos colocar aqui x. Quem é o cateto adjacente? 60. 60 graus. 60 graus não, 60 metros. Vamos lá, esquece isso. Tangente de 30 vai ser quem? Raiz de 3 sobre 3. É só olhar na tabelinha. X sobre 60. Então, vamos fazer aqui o cruz credo. Multiplicar meio pelos extremos. E vamos ter o seguinte. Raiz de 3 vezes 60 e x vezes 3. Vamos pegar 3 vezes x, dá 3x. Vamos deixar a letra no primeiro membro. E 60 vezes raiz de 3 dá 60. 60 raiz de 3. Então vamos pegar e colocar, passar esse 3x para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então x é igual a 60 raiz de 3 dividido para 3. Então, x é igual a 60 dividido para 3 dá 20. 20 raiz de 3. Então, essa daqui é a nossa altura. Então, a altura do prédio é 20 raiz de 3 metros. Bom, gente, se a questão te der o valor da raiz de 3, bom, você calcula 1,7 mais ou menos. Aproximadamente 1,7. Mas se a questão não te deu, então não tem necessidade de você calcular. Então, se a questão não te deu o valor da raiz de 3, e claro, numa prova você não usa calculadora, então você deixa a resposta nesse formato. Bom, agora se a questão especifica para você que a raiz de 3 é 1,7, 1,71, então você tem que usar o dado que foi dado pela questão. Vamos fazer mais uma. Gente, olha lá. Observe a figura e determine. Letra A. Qual é o comprimento da rampa? Bom, a rampa é esse segmento aqui. Então, nós queremos saber o valor de x. O ângulo reto está aqui. O ângulo reto, oposto ao ângulo reto, nós temos a nossa hipotenusa. Hipotenusa. Bom, o ângulo de 30 está aqui, ó. O ângulo de 30. Então, o que é que eu tenho aqui? O lado oposto ao ângulo de 30 é esse daqui, que está dado 1,5. Isso daqui é o nosso cateto oposto. O lado que está formando o ângulo é o y. Então, esse y é o nosso cateto adjacente. Bom, lembrando da palavrinha socatua. Socatua. Vamos colocar ela aqui. Socatua. Gente, então vamos lá. Eu quero saber o valor de x. X é a hipotenusa. X hipotenusa. E a questão me deu que isso daqui é o que eu quero. Isso daqui é o que eu quero. Isso daqui, hipotenusa, é o que eu quero. Isso daqui, 1,5, é o que eu tenho. Isso daqui é o que eu tenho. É o cateto oposto. Gente, qual é a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa? Oposto e hipotenusa. Tá bem aqui, ó.
oposto e hipotenusa só é o S. E o S é quem? É o seno. Então, gente, eu vou usar aqui o seno. Seno de alfa é igual cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo é 30, então eu quero seno de 30 é igual cateto oposto, quem é 1,5, dividido pela hipotenusa, que é x. Seno de 30 é 1 sobre 2, quando você joga na tabelinha. Aí fica aqui 1,5 dividido para x. Fazendo aqui meio pelos extremos, nós vamos ter o seguinte: 1 vezes x é x. 1,5 vezes 2 é 3. Então, nós vamos ter aqui 3 metros. Então, nós devemos colocar aqui: o comprimento da rampa é de 3 metros. Gente, vamos lá para a letra B. Deixa eu mudar a cor para ficar diferenciado. Na letra B, ele quer a distância do início da rampa ao barranco. Então, eu quero o início da rampa aqui e quero saber qual é essa distância aqui até o barranco. Então, eu quero saber o valor de quem? O valor de y. Vamos lá. Y agora é o que eu quero. Eu quero o cateto adjacente. E o que é que eu tenho? Eu tenho tanto agora o cateto oposto, como também tenho a hipotenusa. Bom, é mais fácil a gente trabalhar com o número inteiro do que com o número decimal. 1,5 é o cateto oposto e a tua hipotenusa, que nós acabamos de encontrar, é 3. Então, é melhor trabalhar com um número inteiro do que um número decimal. Vamos pegar, então, vamos usar aqui a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, eu quero uma fórmula que use o cateto oposto, a hipotenusa e o cateto adjacente. Adjacente e hipotenusa, ó, o C de cosseno. Então, vamos fazer pelo cosseno. O cosseno de alfa é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser igual, então aqui o cosseno de, o ângulo dado aqui é 30. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente, quem é o adjacente eu não sei, é y. E a hipotenusa é 3. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aquela tabelinha você tem que ter ela na cabeça, não decorada, tem que ter aprendido ela toda. E aqui vamos colocar aqui y é dividido por 3. Fazendo cruz credo, nós vamos ter o que? 3y é igual a 3 raiz de 3. Então, y é igual a 3 raiz de 3 dividido por 3. Podemos cortar. Y é igual a raiz de 3 metros. Então, aqui está o valor do nosso y. Gente, espero ter te ajudado. Você pode voltar no menu dos vídeos e encontrar aulas sobre racionalização, caso você tenha esquecido. E até a próxima. Um abraço para todo mundo.